Hey guys, what up? Tudo bem? Teacher Fernando de novo. Hoje a gente vai seguir para a aula 6 do nosso curso de básico elementar. E hoje a gente vai falar de um tópico que para muitos de vocês é bem complicado, é bem complexo, mas lembre-se, a gente vai ver isso hoje de uma forma mais superficial, dentro do que a gente espera aí do nível de básico, e depois com o tempo a gente vai avançando, vai aprofundando e vai voltar nesse tópico novamente, ok? Então, não é, não é para se desesperar, não é para ficar maluco do outro lado aí, tá bom? Essa vai ser uma pequena introdução desse tempo verbal que a gente vai ver agora nessa aula, tá? Então, os nossos objetivos, então, você já deve estar acostumado, já sabe que objetivos in English we call goals, né? Ou a gente pode chamar objectives. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho do past simple, ou seja, o verbo no passado, a conjugação do passado no inglês. Então vamos lá, eu quero começar primeiro aqui com uma breve definição do que parece óbvio, mas obviamente a gente usa o passado para descrever ações que terminaram no passado. Então a gente tem aqui essa definição em inglês: past simple, used to describe finished actions in the past. Parece óbvio, né? Mas por que a gente tem é importante ter essa definição? Porque a gente tem outros tempos verbais que a gente usa também para o passado, que a gente ainda não viu. Mas é importante você saber que o past simple é sempre o quê? Você vai se referir a uma atividade que aconteceu lá atrás e acabou. Não tem relevância aqui com o presente, não tem nenhuma continuidade, é uma ação que foi feita, acabou e that's it, tá? Então essa é a definição que a gente pode usar aqui. Então, novamente, past simple, used to describe finished actions in the past, ok? Quando a gente fala do past simple, na afirmativa, na interrogativa ou negativa, nós vamos usar, obviamente, o que? Os verbos. E aí a gente tem dois tipos de verbos que nós vamos usar com past simple. Então nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares, tá? Então vamos dar alguns exemplos aqui de verbos regulares, ou regular verbs, beleza? Regular verbs, então a gente... vou dar um exemplo aqui, verbo bem comum, work. Quando a gente usa esse verbo no passado, a gente vai o quê? Incluir o ed. Então a gente vai dizer worked, certo? Vamos pensar aqui um outro, o verbo need, que é o verbo precisar. Se a gente for incluir no passado, vai incluir o ed, então a gente vai falar needed, ok? E por aí vai. Então, isso quer dizer o quê? Toda vez que nós temos verbos regulares no inglês, no passado a gente vai usar aqui o sufixo, né? O finzinho, a gente vai usar o ed, ok? Aí a gente depois vai o quê? Para os irregulares. Ou seja, irregular não vai usar ed. Na verdade, a gente vai mudar um pouquinho a forma do verbo. Então, pegar o verbo mais básico do mundo, o verbo to be. Ele é um verbo irregular, porque no passado a gente diria was or were, né? I was, you were, por exemplo. Então, o verbo to be, né, no presente é I am, no passado, I was. Vamos pensar num outro verbo. Estou pensando aqui. Por exemplo, o verbo flight, né, que é voar. Então, por exemplo, esse aqui nós diríamos flew, né? Então, fly, I flew, né? Então, esse daqui a gente vai usar o quê? Você vê que a conjugação, a forma do verbo, ela muda completamente, diferente dos regulares, que a gente simplesmente precisa incluir aqui o ed na escrita, né? Então, a gente vai ter os verbos aí no passado, tá bom? Então, sempre lembrando que no past simple, a gente descreve ações do passado que já terminaram, já foram concluídas, e a gente vai sempre usar o quê? Ou verbos regulares ou verbos irregulares. Teacher, como é que eu sei quando um é regular, outro é irregular? É prática, né? Você com o tempo vai percebendo, já vai pegando, e aí não tem mais nenhum problema, e aí você já meio que sabe de cor, né? Por exemplo, só aqui a gente, used, né? É um verbo no regular. Describe, se a gente for usar no passado, described. Finish, finished. Então, quer dizer, a gente vai pegando, né? Não tem muito uma regra. Obviamente que assim, eu depois no final da aula, eu vou deixar para vocês aqui disponível para download
uma lista de verbos irregulares, porque eles são os mais complicados da gente, quando a gente está começando a aprender um idioma, de começar a absorver, memorizar, né, esses verbos, principalmente a escrita, né, porque eles mudam bastante. Então eu vou depois deixar uma listinha para você. Então sempre que tiver um exercício que vai precisar do passado, talvez no início você vai precisar de uma colinha. Mas depois com o tempo você pega isso de cabeça e aí é só seguir, tá bom? Então essa é a primeira parte do nosso vídeo. A gente agora vai seguir para outra parte que agora a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe e falar sobre a afirmativa, negativa e interrogativa, beleza?